Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vou comentar sobre a segunda parte da Montanha Mágica de Thomas Mann. Dois capítulos bastante interessantes. Bom, eu já tava esperando para gravar esse vídeo há bastante tempo, já tô finalizando a parte 4. Esse vídeo contém spoilers da parte 1 e da parte 2, obviamente. E, enfim, basicamente a parte 2 é uma parte curta, que ela contém dois capítulos, né? Da pia batismal e das duas figuras do avô, e da casa dos Tianapel e do estado moral de Hans Castorp. São dois capítulos em que a gente vai regredir um pouco no tempo e vai conhecer um pouco da história de Hans Castorp, né? Do que está por trás da figura Hans Castorp. São dois capítulos importantes, porque isso aqui é um romance de formação. Então a gente, tendo essa visão de como Hans Castorp era quando criança, a gente consegue ter uma ideia, a gente consegue construir uma intenção, a gente consegue visualizar melhor como que Hans Castorp vai evoluir nesta obra. Da pia batismal e das duas figuras do avô é um capítulo que vai falar um pouco do Hans Castorp como um órfão. Então a gente descobre que o capítulo começa dizendo que ele mal chegara a conhecer o pai e a mãe. A gente descobre que a mãe morre cedo, o pai também morre cedo. E aí ele vai viver com o avô dele, o Hans Lorenz Castorp. E esse avô também morre cedo, né? E ele vai então viver na casa do tio parente da mãe, que é o tio Tchenapel. E lá ele vai conviver mais então com Joachim e com os outros primos dele. De fato, esse capítulo da pia batismal e das duas figuras do avô é um capítulo que é bastante interessante. A gente vai começar sendo apresentado a isso, né, a essa ideia de que ele é um órfão, e ele vivia uma vida muito legal assim com esse avô. E a gente vai perceber que esse avô, ele era uma pessoa meio estranha de certo aspecto. Ele usava umas roupas pretas, sem motivo aparente, e a gente vai visualizar também uma pia batismal. Então, o Hans Castorp, ele tem a maior memória que ele tem desse avô dele, é ele pedindo pro avô mostrar a pia batismal. E aí ele vai lá e mostra que ele foi batizado nessa pia batismal, que o filho dele, né, o outro Hans Castorp também foi batizado ali, e que o pequenininho Hans Castorp também fora batizado ali. Então a gente vê esse arraigamento do avô ao passado também. A gente vai perceber e aí o capítulo ele vai se encerrando dizendo que pela terceira vez Hans Castorp era assolado com a morte de alguém próximo. E é, que o próprio Hans Castorp já não reagia mais de forma tão abrupta a essa questão. E o capítulo finaliza com uma descrição muito chocante, assim. O Hans Castorp, jovem, ele que não tinha mais que 11 anos, vê o avô envolto numa roupa extremamente obsoleta, cheia de babados, assim, vibes livros da Jane Austen, gravatas esvoaçantes, e ele, já morto, né, no seu caixão, no seu ataúde, para usar uma palavra mais, né? E o Hans Castorp vê o avô dessa forma e ele diz que ali não está mais o avô dele, que ali jaz apenas matéria. E não passa de um invólucro. Então a gente já. Ele levanta essa discussão do material e do ideal. É uma ideia que, pelo menos para mim, vai permeando o livro, né, bastante. A gente tem, acho que a maior, pelo menos até agora para mim, até onde eu tô lendo, ele retoma muito essa ideia da dicotomia de matéria e
ideia. Então a gente retoma o mundo das ideias do Platão, acho bem interessante. E a gente vê que o Hans Castorp então vai se mudar novamente para a casa do tio. E aí a gente entra já nesse segundo capítulo, que é da casa dos Tienapel e do estado moral de Hans Castorp. A gente começa esse capítulo sendo apresentado que esse Tienapel é um homem muito rico, e no primeiro parágrafo desse capítulo a gente também vai saber que o Hans Castorp herdou uma herança de 400 mil marcos. Era bastante dinheiro, mas o Hans Castorp não era milionário, por assim dizer. Mas ele tinha bastante dinheiro. Então a gente tem essa pobre criatura rica, que é o Hans Castorp, né? Esse pobre rico órfão. E a gente vê também, a gente é apresentado a uma mulher que é a governanta da casa dos Tienapel, e ela vai servir de mãe para o Hans Castorp, e a gente já tem essa ideia também de que ele não tinha uma figura materna muito interessante. A gente vai conhecer também que ele vai tomar muito uísque, ele vai tomar porter todos os dias de manhã, é uma criança debilitada, ele tem obturações de ouro na boca e ele é um produto genuíno de sua terra. Essa ideia é muito importante. Hans Castorp é apresentado como uma pessoa que gostava de viver bem, que, apesar da sua aparência anêmica, agarrava-se com fervor e firmeza aos prazeres físicos do que a vida oferecia. Então ele era um bom vivant. E ele levava sobre os ombros e com dignidade a condição de civilidade com que a alta sociedade dessa democracia municipal transmitia aos seus filhos. É bonito. Ele é uma pessoa que era refinada, então ele se portava à mesa muito bem, ele era um gentleman. Não sei qual a palavra, como descreveria um gentleman em alemão, mas ele é um gentleman. E aí, finalizando esse capítulo, na verdade, a gente vai depreender duas coisas interessantes. A primeira é que o tio vai falar para o Hans Castorp que ele precisaria seguir ele precisaria escolher alguma coisa na vida para trabalhar. Porque apesar de ele ter dinheiro, a vida que ele vivia ali na casa dos Tienapel não seria custeada com o que ele tinha de fortuna. O tio deixa ele viver na casa dele. Aparentemente, ele ganha dinheiro sobre a herança do sobrinho, então, sobre os dividendos desse dinheiro todo, ele ficava com uma parte para ele, por administrar, e o sobrinho gastava o resto. Mas a gente subentende que ele não gastava exatamente tudo que ele tinha, ele gastava um pouco mais do que ele poderia gastar. Então, ele era um jovem que esbanjava bastante. E a gente vai ter uma discussão acalorada sobre Hans Castorp ser ou não medíocre. E a gente tem uma frase aqui, o livro traz uma frase, desculpa, eu tô falando muita gente nesse vídeo, mas enfim. O livro traz uma frase que é muito interessante. Aspas aí. O homem não vive somente a sua vida pessoal como indivíduo. Consciente ou inconscientemente, participa também da vida de sua época e de seus contemporâneos. Bonito isso, né? Se a gente for pensar, é um livro que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Europa. E a gente tem um autor que era muito politizado, ele é um autor que se posicionou a vida inteira, tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra. E essa frase ela tem um quê de autobiográfico, né? Então é uma frase muito bonita, né? Mesmo querendo ou não, a gente participa da nossa época. E aí a gente vai pensar. Teve um capítulo,
parágrafo aqui que eu bati bastante a cabeça. Mas ele vai elaborar uma tese de que se a gente não vive uma vida com foco, com esperança, com perspectiva, e aqui ele traz com até um fator moral, uma questão pessoal além do eu. Então, se a gente não vive para nossa pátria, para a prosperidade do mundo, ou por qualquer outra coisa além do eu, a vida paralisa e o corpo padece. Ele traz essa ideia de que viver é ter um objetivo ultrapessoal, é experimentar. E que quem não tem esse instinto, essa esperança, adoece, paralisa. Então a gente vai ver que exatamente pelo Hans Castorp tá pairando por ali, e a gente não pode dizer nem que ele era medíocre, nem que ele não era medíocre. Exatamente por causa disso, né? Porque ao mesmo tempo, Hans Castorp ele escolheu gastar esforços com o que era necessário. E a gente não sabia exatamente o que era necessário, então ele não gastava esforço com o que não era necessário, com além. Nesse sentido, ele era medíocre, mas ao mesmo tempo ele não gastava porque ele não via razão, então ele racionalizava o fato de não gastar energia. Vocês entendem a complexidade dessa ideia, dessa formulação? Eu achei bastante interessante. A gente vai descobrir também que Hans Castorp decide então ir para a engenharia, mas ele decide isso de uma forma que me tocou profundamente, porque faz parte um pouco do que das formas como eu prossegui na vida. Então ele vai dizer que o Hans Castorp ele concluiu a sua formação básica, foi para a formação avançada e ele foi prolongando essa situação na casa dos Tienapel para ganhar tempo e para refletir mais ainda sobre a vida, porque ele não tinha certeza de nada. E ele tem a sensação de que ele poderia ter seguido por qualquer outro caminho que não a engenharia naval. É bonito isso, porque ele diz que, de certo modo, a gente até retoma o que tem lá no Alice, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te leva a algum lugar. Então falta no Hans Castorp esse foco, esse objetivo específico que às vezes as pessoas têm, às vezes elas não têm. No entanto, Hans Castorp, como um bom vivant da sociedade, como um bom alemão, Hans Castorp visualiza o trabalho com respeito. Ele tem o máximo respeito pelas questões trabalhistas, pelas pessoas que trabalham. Mas ele prefere para ele as situações de lazer, o tempo livre, o ócio, apesar de admirar muito o trabalho. Isso é profundo, né? A gente ele é uma figura típica dessa burguesia que ia crescendo na Europa. O livro vai trazer também pra gente, quase no final desse capítulo, que o Hans Castorp era uma folha em branco, então a gente retoma aquela ideia de que ele é uma pessoa singela. Isso é importante porque a gente vai prosseguir aqui ao longo do livro. Esse é um livro que vai filosofar bastante. E o Hans Castorp ele não elabora muito, ele está muito mais disposto a receber. Daí a importância do Settembrini, que vai ser apresentado posteriormente. No fim desse capítulo, a gente descobre então que ele ia para uma fábrica, para um escritório de engenharia chamada Thunder Wilms, eu acho que pronuncia Wilms, Thunder Wilms, e
nesse escritório, que era ainda em Hamburgo, né, cidade portuária, como a gente já comentou no último vídeo, ele ia estagiar, né? Ele ia ficar ali para ter conhecimentos práticos sobre a vida da engenharia naval. Até que o tio dele fala que ele deveria visitar o Joachim, que era um primo querido dele, que conviveu bastante com ele ali ao longo dessa juventude. E o Joachim ia entrar para a marinha, para o exército. Na hora dos exames, ele descobre que estava doente, foi para essa montanha, tá ali há algum tempo. Ele vai fazer essa visita então com a intenção de ficar lá as 3 últimas semanas do Joachim e os dois virem embora de Davos. E a gente descobre no fim do capítulo que ele viajou em pleno verão, que não era comum, veja bem. A gente está falando aqui de uma Europa que vivia as estações muito bem demarcadas. O inverno é a época ideal de se viajar, porque o verão é uma época de trabalho, de labor. E ele viaja ainda mais em se tratando de engenharia naval, né? Então ele viaja em uma época produtiva, vamos dizer assim. Nos últimos dias de julho, tinha ainda uns 22 para 23 anos, a gente não precisa bem. E ele pretendia viajar por 3 semanas. Novamente, a gente vai retomando essa ideia de 3 semanas, 3 semanas. E assim acaba a nossa segunda parte, que é fantástica. É um livro que cada página que a gente lia, a gente tem vontade de continuar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, acompanhe os próximos vídeos desse projetinho de leitura. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau.